Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz. Boa noite, irmãos. Que a graça, que a paz e que as misericórdias do Senhor venha te fortalecer, te envolver, te abençoar, te sustentar em fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Onde você estiver, que Deus te abençoa, que Deus te guarda, que Deus te proteja e que o Senhor continua os livrar do mal. Bom é estarmos na presença do Senhor. Hoje, quinta-feira, dia 12/11, às 20 horas. Mais uma mensagem para o nosso coração, mais uma reflexão. Este irmão e amigo que vos fala é o pastor Geraldo, sou pastor da comunidade cristã Pão de Deus, na rua Bicas, número 72, ali no bairro São Luís, na grande e promissora cidade de Betim, Minas Gerais, faz parte da região metropolitana de Belo Horizonte. Irmãos, você que tem nos visto e ainda não inscreveu no canal do YouTube, aqui no nosso canal aqui no YouTube, inscreva, aciona o sininho para que sempre que tiver uma mensagem nova, possa o YouTube disparar um sinalzinho e certamente ela chega até você e você pode ver no horário que lhe convém. O importante é você estar certamente vendo e, se você quiser, claro, inscreva no canal, fala deste canal aí na sua igreja, com seus amigos, com seus vizinhos, com seus parentes, com seus contatos aí da sua rede social, principalmente do Zap, dá o link de acesso e certamente fala deste canal, porque com certeza, quanto mais pessoas estiverem inscrito, serão mais pessoas abençoadas para a glória do nome de Jesus. Fundamental aqui não é ter lucro. Fundamental aqui é muitas pessoas serem abençoadas pela palavra do Senhor, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém, minhas irmãs? Vamos orar? Vamos falar com Deus? É momento de oração. Nosso Deus, nosso amado Pai Celestial, te damos graças por esse dia, por essa noite. Te damos graças, ó meu Senhor, pelo fôlego de vida, pela paz, pela alegria, pelo teu amor, pela tua bondade. O Senhor possa, nessa noite, abençoar vidas de uma maneira especial, restaurando, Senhor, casamento, famílias, restaurando a vida espiritual, financeira, profissional, meu Deus, emocional, curando as moléstias do físico, do espiritual e do emocional, para a glória do teu santo nome. Pai, o Senhor nos promete na tua palavra, em Êxodo 23:25, e servireis o Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirarei do meio de vós as enfermidades. Continua abençoando o teu povo abundantemente, dando sempre uma água fresca para uma alma cansada, um pão fresquinho para o faminto, ó meu Deus, e tirando as enfermidades físicas, espirituais e emocionais sobre o teu povo. Meu Deus, que o Senhor possa salvar, o Senhor possa trazer reconciliação, restauração, cura, paz, alegria, bênçãos, milagres e também vitórias. Nos santifica e nos purifica na verdade, a tua palavra é a verdade. Meu Senhor, eu oro em nome do Senhor Jesus, dando-lhe graças, pois eu sei que até aqui o Senhor nos ajudou. Eu sei que o Senhor é bom. Em todo o tempo o Senhor é bom. Eterna a tua misericórdia, a tua fidelidade e verdade estende-se de geração em geração. Nos dê ouvidos para ouvir, nos dê coração para entender, guardar e colocar em aplicação contínua a tua palavra
em nome do Senhor Jesus, eu já oro dando graças ao Senhor, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Vamos passar para a reflexão da palavra do Senhor. Gênesis, capítulo de número 45, versículo 27 e 28. Depois vamos ler o capítulo de número 46, os 4 primeiros versículos. Ou seja, vamos fazer a leitura de 6 versículos da palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 45, versículo 27 e 28. E depois vamos para o capítulo 46, versículo 1 ao versículo número 4. Está escrito assim: Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras de José, que ele lhe fará, começando tudo de novo, versículo 27 do capítulo de número 45. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras de José, que eles lhes falara, e vendo ele os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, seu pai. E disse Israel: Basta, ainda vive meu filho José, eu irei e o verei antes que morra. E partiu Israel com tudo quanto tinha, e veio a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai, Isaque. E falou Deus a Israel em visão de noite e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação, e descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir. E José porá a sua mão sobre os seus olhos. Diga comigo, graças a Deus. Irmãos, esse texto é um texto muito promissor da palavra do Senhor, é um texto muito lindo, um texto muito maravilhoso, porque Jacó certamente acreditava, confiava e, pela fala dos seus filhos, que José tinha morrido. Mas não era nada disso. José tinha sido vendido pelos seus irmãos aos ismaelitas, que o levaram para o Egito, e certamente no Egito eles venderam José para Potifar. E os filhos de Jacó retornou quando ele estava pastoreando as ovelhas ali na região de Dotã, que fica ali nos termos de Israel, e certamente no livro de 1 Reis, ou melhor, 2 Reis, a gente vê Eliseu indo a este lugar chamado Dotã, e aí por diante. Mas Jacó acreditava que o seu filho estava morto, mas pelo contrário, o seu filho José estava vivo, e José certamente foi uma grande bênção para o Egito, uma grande bênção para o mundo daqueles dias, e também uma grande bênção para o seu pai, toda a sua fazenda, todos os seus irmãos e todas aquelas almas que certamente Jacó desceu ao Egito com cerca de 76 pessoas, entre 74 a 76 almas. Desceu ali com Jacó para o Egito, sabe? Então, ele acreditava que o filho tinha morrido.
tempo tinha se passado, próximo, talvez entre 20 ou mais de 20 anos tinha se passado, sem ele ter notícia nenhuma de José, sem saber que José vivia, que José agora não era o simples filho de Jacó, que já era uma grande bênção, filho de Israel, mas certamente ele era governador do Egito. E o versículo de número 27, quando Jacó fica sabendo daquela boa nova, daquela boa notícia contada pelos filhos, a Escritura Sagrada nos diz, porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras de José, que ele lhes falara, e vendo ele os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó. Ou seja, a tristeza estava tomando conta, ou tinha tomado conta de Jacó ao longo de 20 anos ou mais. Porque José certamente ficou escravo no Egito cerca de 13 anos, de 13 a 17 anos, e certamente aos 30 ele começou a governar, sabe? E depois que ele começou a governar, teve 7 anos de bênção e depois 7 anos de seca. Então, automaticamente, era mais de 20 anos que Jacó, ou Israel, acreditava que o seu filho estava morto, que uma besta fera, um leão, um urso, sabe? Ou lobos, um tigre, sabe? Uma onça, um tigre tinha comido a José. Mas não era nada disso. Tinha sido maldade pura dos seus irmãos. Mas no Provérbio capítulo 25, versículo 25, diz: como água fria para a alma cansada, tal são as boas novas de terra remota. Para Jacó, nos diz a Escritura que o espírito dele reviveu, porque ele estava consumido pela tristeza, consumido pela angústia, consumido mesmo por aquela situação a qual ele amava tanto seu filho, José, que era o filho de Raquel, o primeiro filho de Raquel. Raquel teve 2 filhos, José e Benjamim, e no parto de Benjamim, certamente Raquel morreu, sabe? Ali no caminho de Efrata, ela morreu, foi até sepultada ali, mas olha para vocês verem como que é as coisas e como a Bíblia é sensata, é perfeita, é linda e é maravilhosa. Esse provérbio 25, como diz, como a água fria para a alma cansada, para a alma adormecida, triste, amargurada, abatida, sabe? Aquela alma mesmo que estava como uma planta que está precisando de uma água fria, ela está assim até ressequida, ressecada, como podemos assim dizer ou entender, com as folhas murchas, sabe? A alma de Jacó, o espírito de Jacó estava muito angustiado, ou seja, passou mais de 20 anos, mas ele não tinha esquecido do seu filho. Todo dia, talvez ao levantar, todo dia ao deitar, ou todas as vezes que ele orar ao Senhor Deus Todo-Poderoso, ele lembrava do seu menino, do seu filho. Todas as vezes que ele via aqueles filhos, sabe? Ele lembrava que não tinha apenas 11, que ele tinha 12, sabe? 12 varão, sexo masculino, e uma menina, sabe? Ele com certeza, ele lembrava do seu filho José. Mas aí diz a Bíblia que como água fria para uma alma cansada, tal é a boa nova de terra remota. Aquilo para Jacó foi uma boa nova, ô meu irmão. A boa nova alegra o meu coração e o seu coração. A boa nova tem cura, tem libertação, tem salvação, tem bênção, tem milagres, tem prosperidade, tem, sabe, alegria, tem um gozo, uma paz, um refrigério para a alma. E aí, meus irmãos, Jacó ficou maravilhado com aquilo, vendo os carros que José tinha enviado para buscar sua fazenda, para buscar ele, sabe? Era aqueles BMWs daqueles dias, sabe? Era aqueles carrões, sabe, daqueles dias, BMW, quem sabe, uma Audi daqueles dias, essas marcas bem famosas aí, que podemos chamar de carro de luxo, sabe? Pois é. Então,
foi enviado lá para Jacó. Quem sabe aquelas grandes caminhonetes, sabe? Aquelas F1000 aí da Ford, ou quem sabe aquelas Toyota, sabe? Aquelas Hilux, daqueles dias. Era carruagem que foram levadas, claro, puxada a cavalo, mas Jacó não estava acostumado com aquilo. Então, Jacó observou aquela situação e disse logo para os seus filhos: basta que eu, diz o versículo 28, e disse Israel: basta, ainda vive meu filho José, eu irei e o verei antes que eu morra. Ou seja, toda essa tristeza, toda essa angústia tem me consumido ao longo de 20 anos ou mais. Mas já então essa boa notícia que chegou até a mim como água fresca para minha alma, para meu espírito, eu quero ir até o meu filho José antes que eu morra, porque senão eu vou morrer, vou descer a sepultura e aí vai acontecer o seguinte, que eu não vou ter uma alegria ao descer a sepultura, mas eu quero ir ver o meu filho. E aí, meus irmãos, é muito bonito, é muito lindo, é muito maravilhoso. Como que a palavra do Senhor, nós podemos confiar nela de todo o coração. Aquela notícia para Jacó foi animadora. Foi a notícia, uma das melhores que ele tinha tido nos últimos 20, 25, quem sabe 22 anos e aí por diante, ou 24 anos. Sim, aquela notícia para ele foi uma beleza, porque se José ficou 13 anos escravo, podemos assim entender, se ele foi vendido para o Egito quando ele tinha 17, ele começou a reinar, ele tinha 30 de governador, ou seja, 13 anos se passou. Podemos calcular que 7 anos de prosperidade já tinha vindo, agora já eram 7 anos de fome, porque texto anterior, os filhos foram preciso ir no Egito e aí por diante para comprar comida, coisa dessa natureza. Então significa que a fome já estava imperando ali em Canaã. Significa que os 7 anos de fartura já tinha acabado. Ou seja, quando ter fartura para o Egito, choveu em toda a terra, podemos assim dizer, e aonde Jacó habitava em Canaã ou em Efrata, certamente, o Berseba, estava também chovendo. E aí por diante, eles tinham que comer. Mas agora já não tinha, a situação estava caótica. Além de Jacó estar muito triste, mas essa boa nova para ele foi uma alegria. Mas antes, meus irmãos, dele tomar uma decisão, ele falou essas palavras, mas eu gosto disso. Nós devemos pautar as nossas decisões simples, que o Senhor nos deu habilidade, sabedoria, graça para decidirmos, mas nós devíamos ou devemos, né, orar e pedir uma direção ao Senhor, porque ele viu a carruagem que veio do Egito, ele viu a provisão para ele viu. A notícia foi linda, o teu filho José vive. E esse homem reviveu o seu ânimo, o seu espírito, a alegria. O homem certamente estava com a face talvez ainda triste, sabe? Carrancuda, porque tristeza de coração ou tristeza de alma certamente deixa a face com certeza entristecida, mas a alegria do coração também a formoseia o rosto. Quando ele ouviu aquela boa nova, reviveu o ânimo, o espírito daquele homem, a alma daquele homem foi saciada com aquela boa nova. E ele tomou a decisão: vou até o meu filho antes que eu morra. Mas aí eu gosto disso. Ele foi para onde? Aqui, ó. E partiu Israel, versículo 1 do capítulo 46, com tudo quanto tinha, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. Antes de tomar aquela carruagem, antes de tomar a direção para o Egito, sabe? Ele foi ao altar de Deus, foi sacrificar, foi pedir a Deus se era aquilo mesmo. Certamente orou: Senhor, eu recebi uma boa notícia, uma boa nova, Senhor, de terra remota. Foi para mim, ó, um ânimo, como água fria para a alma cansada. Tal são a boa nova de terra remota. Esse é o Provérbio 25, 25. E ele, com aquele ânimo, com aquela alegria, reviveu. O homem ficou cheio de vigor, ainda que estava já velho, sabe? Com aproximadamente, talvez mais de 110 anos, sabe?
talvez uns 110 anos ou mais, sabe? Porque ele viveu, se não me falha a memória, 137 anos, me parece que Jacó viveu, se não me falha a memória. Pode ser 120, 137 ou 147, mas eu penso que acho que é 137 anos, sabe? Que ele viveu. Então, olha, o 147 é um dos dois. Eu não vou olhar agora, porque também a mente, você sabe que a mente não é computador para ficar guardando muita coisa. Então, eu preciso buscar lá na memória para me tentar lembrar, mas parece que é 147, se não me falha a memória. É um ou outro, ou 137 ou 147. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o homem foi para o altar de Deus para sacrificar, e naquele altar ele orou, ele buscou ao Senhor de uma maneira bonita, de uma maneira clara, de uma maneira objetiva. Toda decisão importante que nós devemos, quando nós precisamos tomar, mudar de uma cidade, mudar de um estado, mudar de um país, se for necessário, sabe? Casamento, de filhos, um casamento propriamente dito, se você ainda não casou, você que me vê e me ouve nessa noite, não casou ainda, sabe? Está procurando a sua outra metade, como podemos assim dizer, temos que orar, meus irmãos. Temos que buscar o Senhor. Sim, temos que buscar o Senhor. Por quê? Porque o Senhor sabe o hoje, o amanhã e o sempre. O Senhor sabe. Mas eu e você só sabemos o aqui e o agora, sabe? Então nós devemos ficar muito atentos. Quando eu estou falando essa frase, certamente tem 21 minutos e 58 segundos que eu estou falando. Mas neste momento agora é isso que eu estou te falando. Eu te falei até o horário que eu estou te falando, sabe? Então, nós só sabemos o aqui e o agora. Nós não sabemos o depois. Não, não sabemos o depois, meus irmãos. Não sabemos. Portanto, é necessário eu e você orar, sabe? Vai comprar um terreno, vai comprar um carro novo, vai comprar um apartamento, precisa de fazer ali talvez um contrato a longo prazo, às vezes 36, 24 anos, 36 anos, ou 12 anos ou 15 anos. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui até lá. Temos que orar, buscar o Senhor. Perguntar ao Senhor, o conselho do Senhor, se a decisão mais acertada é esta. Porque nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas antes nós devemos de orar com súplica, colocar as nossas necessidades diante do Senhor com ação de graça. Isso é Filipenses capítulo 4, versículo de número 6. Nós devemos orar. E Jacó aqui nos dá uma linda lição. Ainda que ele ficou muito feliz, muito contente, não devemos agir afoitamente, apressadamente, sem orar, sem buscar a palavra, buscar uma palavra, buscar uma direção do Senhor e falar com o Senhor. Senhor, e aí o que o Senhor acha? A minha vontade é essa, mas é a tua, Senhor. E a vontade do Senhor? Então nós precisamos de orar. Às vezes, muitas coisas na minha vida, na sua vida, meus irmãos, às vezes dá errado, temos problemas, depois vamos reclamar, ou temos que orar bastante para tentar consertar aquela situação e o Senhor conserta, sabe? Na hora dele, no momento dele. Mas quando nós o buscamos antes, é melhor. Buscar antes e aguardar a resposta do Senhor. Jacó buscou, sabe? Está aqui, ó. Está aqui, ó. E ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. Esse sacrifício do seu, que ele, no altar do Senhor ali em Berseba, que ele mesmo tinha construído, automaticamente ele orou, porque não tem momento de sacrifício se não tiver oração, louvor, ações de graças, buscar a face do Senhor. Aí, meus irmãos, o que que eu aprendo? O que que eu aprendo? Quando nós buscamos ao Senhor para tomar decisões importantes, mas quando vamos tomar, às vezes, decisões simples, se você tem hábito de orar ao Senhor, continue orando, não tem nada errado nisso, não. Tem nada errado nisso.
ora, busca o Senhor. E aí, se você tem paz no coração, agora cuidado, porque às vezes o nosso coração é enganoso, que é uma beleza. Às vezes, por causa da excitação da nossa vontade, às vezes o coração engana. Ele fica em paz naquele momento, mas depois começa a ficar atribulado. Devemos de observar se é uma paz momentânea ou se é uma paz contínua. Devemos esperar talvez uns 3, 7 dias, ou 12 dias, ou 30 dias, não sei. Cada caso é um caso. Esperar a resposta do Senhor. E aí, certamente, o Senhor vai orientar. E o Senhor orientou, você sabe? E a resposta foi favorável ao que José tinha enviado. Porque, olha, para quem tem mais de 20 anos que não vê o filho, que acredita que o filho morreu, agora o filho está governando um grande país, sabe? Um grande país, como se fosse os Estados Unidos da América no dia de hoje. José estava governando o Egito. Era uma tecnologia fantástica. Era um país riquíssimo, sim. E ainda se tornou mais rico naquele período, sabe? Então, a notícia era boa demais. Mas o que esse homem fez? É uma decisão muito importante que eu preciso tomar. Eu não posso tomar uma decisão de ir com a minha família para um país estranho sem buscar a direção do meu Deus, porque eu posso me perder e perder tudo que eu tenho, inclusive o que eu tenho de mais valioso, a minha fé no Deus Todo-Poderoso, a minha vida, as minhas, os meus bens, os meus filhos, que é o maior bem, e aí por diante meus netos, porque já tinha netos, e olhe lá se não tinha bisneto, porque o povo casava cedo, e também as mulheres tinham filhos cedo, e aí por diante, nos casamentos. Mas ele tomou a decisão certa, algo bonito. Ele orou, buscou a face do Senhor. E aí qual foi a resposta? E falou Deus a Israel em visão de noite. Sabe? Não sei que hora que foi o sacrifício, mas a visão, a resposta veio à noite. Pode vir na mesma hora, como pode vir no dia depois, um dia depois, ou dias depois, ou naquela mesma noite. Não sei. Só sei que a resposta chegou. E falou Deus a Israel em visão de noite, e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: eis-me aqui. Todas as vezes que o Senhor nos chama, nós devemos bater continência. Eis aqui o teu servo, Senhor. Fala que o teu servo ouve. Já diz a instrução de Eli, o sacerdote, sabe? Ali de primeiro livro de Samuel, capítulo número 2, sabe? Para Samuel, se você ouvir essa voz de novo, Samuel, fala: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. É uma bonita instrução. E aqui, Jacó diz: eis-me aqui. Isso é muito importante. Quando ouvimos a voz do Senhor, bater continência, sabe? Falar: aqui está o teu servo, Senhor. Fala que o teu servo ouve. E aí, diz aqui o Senhor a Jacó, ou a instrução. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Quando buscamos o Senhor em oração, o Senhor responde. Aqui, a resposta. E disse: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Está falando, Deus de promessa, Deus de aliança, Deus Todo-Poderoso, o grande eu sou o que sou, o Criador dos céus e da terra, desse imenso universo e da humanidade também. E aqui, eu sou o Deus de teu pai. Aí está dizendo, não temas, em outras palavras, não tenha medo de descer ao Egito, porque eu te farei uma grande nação. Em outras palavras, meu irmão, ou meus irmãos, que inclui ambos os sexos, masculino e feminino. Olha, Deus é Deus de promessa. Deus é um Deus de pacto, de aliança, de acordo
acordo, que é a mesma coisa. Ele é um Deus de aliança. Ele tinha uma aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó, que é Israel. E essa aliança continuava de pé, que de Abraão nasceria uma grande nação, reis, sim, profetas, e até o Cristo que viria dessa descendência. E neles todas as famílias da terra seriam o que? Abençoada. Então, olha, Deus é um Deus de promessa, meu irmão. Deus tem promessa para você, homem. Deus tem promessa para você, moço, moça, mulher, o seu casamento, da sua família. Acredita, confia, não abre mão, não desista, prossiga de cabeça erguida, não olhando para as coisas naturais, mas olha para as espirituais, porque as coisas naturais são temporárias, mas as coisas que nós não vemos, que são as espirituais, elas são eternas. E as promessas do Senhor para mim e para você, elas são fiéis e verdadeiras, porque Deus é fiel e justo para cumprir. 1 João 1,9 diz que ele é fiel e justo, e é mesmo, sabe? Se confessar os vossos pecados, ele é fiel e justo para os purificar, perdoar os vossos pecados e os purificar de toda injustiça. Presta bem atenção. Olha, Jacó buscou a Deus se era mesmo para ir para o Egito. Deus falou com ele, não tenha medo em descer ao Egito, em fazer o que José te convidou ou te trouxe a carruagem para você fazer. Faça-o, porque olha, você vai descer ao Egito. Não tenha medo não, tá bom? Porque ali eu vou fazer de você uma grande nação. Em outras palavras, você vai prosperar aí. Você vai crescer aí. Você vai multiplicar aí. E eu também, porque eu acredito nisso. Tanto acredito que eu estou pregando. Não apenas para você, porque eu falo e ouço também, que eu não sou surdo, viu? Essas orelhinhas aqui abençoadas, meia de abano assim, é para ouvir melhor, tá bom? Então, presta atenção. Eu falo, mas eu ouço também. Eu prego, mas eu creio também. Porque se eu não cresce, eu iria pregar para você para quê? Pois nem eu não creio no que eu prego. Longe de mim. Está amarrado isso. Eu creio sim, viu? Creio sim. Então Deus está dizendo: olha, não tenha medo em fazer o que você atenta a fazer, o que você está decidido a fazer, ou buscou a minha face para perguntar o meu conselho, a minha palavra, a minha direção. Isso é muito importante. Deus falou com ele: olha, você vai, mas se você está indo com a minha promessa, só isso, irmãos, se eu e você sairmos para fazer qualquer coisa que formos fazer, se Deus prometeu, pode ir sem sombra de dúvida que vai dar tudo certo, ainda que tenha dificuldade, problemas, intempéries e aí por diante, porque isso é verídico, viu? O Senhor Jesus mandou os discípulos atravessar o mar da Galileia, sabe? O de Genezaré, e ir para outra banda. No meio da travessia teve ondas contrárias, vento contrário, ondas bravias, tempestades e aí por diante, sabe? Mateus capítulo 14, versículo 22 a seguir. Mas você sabe como é que aconteceu? O Cristo foi andando sobre as águas para ir socorrer os seus. Acredita se quiser, meus irmãos. E você deve acreditar que o Senhor vai em sua direção para te socorrer, para te ajudar. E aí, Jacó foi para o Egito, eu ia para o Egito, mas Deus já fez uma promessa. Mas a promessa é uma beleza. Mas olha, depois da promessa, o que vem depois da promessa? Eu gosto disso demais, meus irmãos. Ali te farei uma grande nação. E olha o versículo de número 4. É isso que eu e você precisamos. E descerei contigo ao Egito. Em outras palavras, você não está sozinho. A tua casa não está sozinha.
No trabalho você não está sozinho. Ao ir você não está sozinho. Ao retornar você não está sozinho. Aí na empresa, aí no seu comércio, aí nos seus negócios, na sua loja, na sua repartição, onde você estiver, o Senhor está falando que você não está sozinho. Ele falou para Jacó: olha, eu vou descer com você e descerei contigo ao Egito. Só isso. E certamente te farei subir. Em outras palavras, na hora que eu tiver cumprido tudo que eu tenho para você no Egito, você está descendo. Quando der e deu 430 anos, eu vou fazer você retornar outra vez e eu vou vir com você. Irmãos, Jacó não pereceu no Egito, cresceu, multiplicou, prosperou, depois se tornou escravo, sim, mas presta atenção, tudo que aconteceu ali, Deus estava presente com os israelitas para os abençoar, os guardar, os proteger. Em todas as 10 pragas que Deus enviou ao Egito pelas mãos de Moisés e de Arão, os israelitas não sofreu penalidade nem de uma delas, nem de 1/1000 delas, não. Quando houve trevas no Egito, em Gozem, em Ramsés, onde os israelitas habitavam, teve luz, teve sol, sabe? As pragas das rãs, dos piolhos, da mortandade, das águas cheias de sangue, aonde os israelitas habitavam, não teve problema nenhum. Aonde você habita, meu irmão, onde você trabalha, onde você tem seus negócios, seu comércio, acredita. Até os seus vizinhos é abençoado por causa de você, porque os olhos do Senhor estão sobre você. O Senhor prometeu a Jacó: eu vou descer com você ao Egito. E tem mais, vou fazer você subir. Promessa para Jacó e para a descendência. Ainda que Jacó subiu agora, embalsamado, sabe? Mas o Senhor não enganou ele, tá? Porque o final aqui, como termina que se conta, e José porá as mãos sobre os seus olhos. Você sabe o que significa isso? Deus está falando, você vai morrer no Egito, mas a sua descendência, multiplicada de uma maneira tremenda, eu vou trazer para aqui outra vez. Ô, meus irmãos, ô, minhas irmãs, estou fechando a Bíblia, que não é necessário ficar aberta. Estou aproximando o termo da mensagem. Mas guarda isso. As decisões que você for tomar, pauta elas na direção do Senhor, em oração. Busca o Senhor. Mudança de emprego, compra de um bem durável, estilo lote, estilo apartamento, casas, uma troca, uma mudança de um local para outro, de uma cidade, de um bairro, sabe? É. E, pastor, você não sabe, aqui onde eu moro está tendo muita confusão. A confusão não vem de Deus. A confusão pode ser coisa do diabo. Então é o diabo que tem que sair daí, não é você. Mas ora primeiro, tem que orar. Porque tem pessoa que muda de país, com menos de 6 meses que vai, dá tudo errado, tem que voltar. Quando volta, né? Vivo. Porque é um perigo ainda voltar, ainda dá trabalho ainda para os governantes para fazer translado de corpo e pagar, e aí por diante é fazer vaquinha, porque às vezes a família não tem nem dinheiro para fazer um translado de um corpo, sabe? Faz nessas aventuras malucas aí, vai, sei lá, na mão desses coiotes malucos aí que tomam os dólares de você, você fica endividado, depois tem que enfrentar a fronteira, nado, a não ser uma confusão danada. Meu Deus, tem misericórdia. Os que vão para a América, por exemplo, tem um negócio no México aí que tem que enfrentar e é um problema sério. É. Muitos perdem a vida, fica escravo. Deus me livre de um negócio desse. Temos que orar, irmãos. Podemos fazer nada sem orar. E quando oramos, o Senhor responde. Jacó foi bem sucedido, pastor? Foi. Jacó foi vitorioso, pastor? Foi. Jacó venceu? Venceu. Jacó saiu dali uma grande nação, mais de 2 milhões de pessoas, meu irmão. E entrou ali de 70 a 76 pessoas. Sabe?
430 anos. Mais de 2 milhões de pessoas. Povo próspero, povo bem-sucedido, povo vitorioso, povo abençoado. E Deus os conduziu de uma maneira especial. Você sabe por quê? Porque o homem, quando recebeu a boa nova de terra remota, a boa nova é uma água fresca para a alma cansada, é. Boa nova é como uma água fresca para a alma cansada. Isso é muito lindo, isso é muito forte. Ele recebeu tudo isso. Foi muito gratificante, mas ele buscou a Deus para tomar uma decisão. Buscou a Deus, foi bem-sucedido, foi vitorioso, foi para lá, foi recebido no palácio de Faraó, abençoou o Faraó de uma maneira bonita, de uma maneira maravilhosa, viveu ali muito tempo. Se ele viveu 147 anos, ele chegou lá, ele tinha, se não me engano, 130 anos, se não me engano, sabe? Quando ele chegou no palácio de Faraó. Ainda viveu ainda cerca de 17 anos, pôde ver filhos, pôde ver netos, pôde ser muito abençoado, abençoar a nação também. Foi muito lindo. Depois ele morreu, depois embalsamaram, trouxeram ele cá para a terra de Canaã, onde ele foi enterrado, naquele terreno de Macpela, onde Abraão e certamente Sara foi enterrada, e aí por diante, foi. Mas olha, Deus desceu com eles, viu? Porque se tivesse descido, talvez na fronteira eles morriam. Mas não morreu não, você sabe por quê? Porque Deus é fiel. Vamos orar? Vamos confiar em Deus? Pai, muito obrigado. Nós aprendemos muito nesta noite, Senhor. Oh, meu Deus e meu Pai, com uma água fria para a alma cansada, tal é boas novas de terra remota. Para Jacó, Senhor, foi um reviver, foi um revigorar para a alma, para o espírito. Ele estava angustiado, triste ainda, Senhor, mas certamente foi uma beleza. Mas antes dele ir, Senhor, ele buscou a tua face. E o Senhor respondeu e prometeu a ele, Senhor, vitória, bênção, milagre. Ele não desceu apenas com promessa, mas ele desceu na presença do Senhor. Quando nós, meu Senhor, fazemos algo baseado nas promessas do Senhor, e certamente o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, como diz Mateus 28:20, o Senhor Jesus nos prometeu, ó Senhor, verdadeiramente, nós não somos derrotados, não somos humilhados, nós vamos vencer, vencer e vencer. Que todos que me ouvem nesta noite, hoje, amanhã ou depois, seja abençoado, próximo, bem-sucedido, mais do que vencedor, porque são. Lar ser restaurado, casamento restaurado, tenha cura, Senhor, para o corpo, a alma, para o espírito, para as emoções, porque certamente, meu Deus, Jacó estava muito angustiado, muito triste, porque quando ele ouviu aquela nova, Senhor, ele mesmo fala que reviveu o seu espírito. Ó Senhor, que essa palavra possa entrar nos corações e reviver de uma maneira tremenda a graça, a bondade, o amor do Senhor em cada coração, com salvação, com reconciliação, com cura, com libertação e com transformação. Faço essa oração no nome de Jesus e a todos eu abençoo com a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, não apenas hoje, mas permaneça para sempre. Ficam em paz, permaneçam em paz e que Deus em Cristo os abençoe em nome do Senhor Jesus. Graça e paz. Deus abençoa. Até domingo, com a graça de Deus, em nome de Jesus. Amém.